Olá, meu irmão, minha irmã, com muita alegria começamos com você mais um programa Palavra Viva, neste domingo 5 de junho, dia da solenidade de Pentecostes. Hoje a igreja celebra um momento que marcou toda a história do cristianismo, que foi a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo. Chegando esse dia, esse dia de Pentecostes que já era uma festa que era celebrada 50 dias depois da Páscoa pelos judeus, mas que este Pentecostes que nós celebramos, que nós atualizamos na igreja, esse Pentecostes, ele aconteceu logo depois da Páscoa de Jesus, da sua crucifixão, morte e ressurreição, mas traz um novo Pentecostes, que é que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e derrama-se sobre ele, e todos são cheios, repletos do Espírito Santo. Ficaram cheios ao ponto de começarem a falar em outras línguas, de estarem dispostos e corajosos a anunciar Jesus Cristo. E ali eles saem daquele cenáculo onde eles estavam reunidos e começam a anunciar Jesus pela ação, pela graça, pela força do Espírito Santo. E ao ponto de Pedro fazer uma pregação logo depois, uma pregação única, onde ele prega para milhares de pessoas, e tem alguns pontos maravilhosos, marcantes, milagrosos que acontecem nessa pregação. A primeira é que ele fala, normalmente na sua língua, mas estão presentes ali diversas pessoas de nações, de povos diferentes, que falam línguas diferentes, porque a festa de Pentecostes, como eu disse, era uma festa que era celebrada pelos judeus, então em Jerusalém estavam cheios de judeus de outros lugares, que falavam outras línguas, e eles, ao ouvirem Pedro pregar, eles entendem na sua própria língua. Ou seja, o Espírito Santo ele traz uma linguagem nova para o povo de Deus, uma linguagem que todos eram capazes de entender. E ao entender essa linguagem, todos reconhecem Jesus pela ação do Espírito, e milhares de pessoas se convertem naquela pregação. Um milagre. Ao ponto de todas aquelas pessoas quererem ser batizadas no cristianismo. O Pentecostes marca uma ação poderosa de Deus para a propagação do cristianismo, para que os apóstolos tenham coragem, força e graça para anunciar Jesus Cristo. É isso que acontece. E é esse Espírito Santo, é essa solenidade que celebramos hoje, a solenidade de Pentecostes. Uma curiosidade interessante também do dia de Pentecostes lá, é que as pessoas imaginavam que os apóstolos estavam bêbados depois que saíram do cenáculo. Eles estavam tão felizes, tão alegres, tão cheios de Deus, que as pessoas imaginavam assim, mas eles beberam? E na pregação de Pedro, Pedro disse, nós não estamos embriagados com vinho doce. Nós estamos cheios do Espírito Santo, do Espírito prometido do Pai, do Paráclito Consolador. E esta é a solenidade de Pentecostes. A ação de Deus que vem em nós, que vem até nós, diante das nossas dificuldades, dos nossos pecados, dos nossos medos, diante de tudo, ele vem até nós. Pois foi isso que ele fez com os apóstolos. Os apóstolos, quando vão para o cenáculo, antes mesmo de acontecer tudo isso que eu estou contando para vocês, mas eles vão para o cenáculo após Jesus ter subido ao céu, com um sentimento assim, e aí, o que vai ser de nós? Que missão nós temos que fazer? O que temos que fazer? O que temos que continuar fazendo? Eles entram para o cenáculo assim, e a palavra lá em Atos dos Apóstolos diz, perseveravam eles na oração, junto com Maria. Eles vão para aquele ambiente cheio de dúvidas, de medos, cheio de sentimentos diversos que os acuavam. E aí na oração, estando ali, acreditando na promessa que Jesus tinha para eles, eles recebem a graça do Espírito Santo.
O Espírito Santo vem em Pentecostes e faz um novo acontecer no coração deles. E tudo aquilo que eles tinham, as angústias, os medos, as dúvidas, é sanado pela ação do Espírito. É maravilhoso isso, meus irmãos. É maravilhoso a gente perceber isso na história da nossa igreja, e é esse Espírito que capacitou esses a darem a vida por Cristo. Porque você imagina só, se a gente olhar para os apóstolos, a maioria fugiu por causa, da cruz. Quase nenhum ficou lá. Depois, alguns não acreditaram, como Tomé, que Jesus tinha ressuscitado, cheio de dúvidas, de medo. Pedro volta a pescar, cheio de medo. Ou seja, pessoas humanas, como eu e você, que se depararam com um Cristo que é morto, perseguido, depois se deparam com a ausência desse Cristo que mesmo ressuscitado vai para o céu. Ou seja, imagine o coração deles, cheio de confusões, porque era grande demais o mistério que acontecia. E o pior, estavam sendo perseguidos, com promessas que poderiam morrer. E aí vem esse Pentecostes na vida deles. E o que esse Pentecostes faz? Completa a obra começada por Jesus Cristo. Jesus anunciou a palavra e o Espírito vem fazer consolidar a palavra dentro do coração e da alma dos apóstolos. E esta obra completada faz com que esses homens, cheios de medo, covardes, não covardes no sentido negativo, mas covardes mesmo, de olhar para aquilo e ver que poderiam morrer por nome de Jesus, de não saber explicar, porque eles não tinham nem como explicar que Jesus tinha subido nas nuvens. Como explicar isso para as pessoas? Esses homens, com medo, com dúvidas, ao receberem o Pentecostes, ao receberem o Espírito na ação poderosa de Deus no coração, lá no cenáculo, anunciam, como eu disse no início do programa, quis começar falando do que aconteceu no Pentecostes para vocês entenderem o que é este dia. Mas é um dia que não ficou só ali, é um dia que acontece a obra, acontece a graça, acontece o derramamento e acontece a explosão da graça na igreja, na vida dos apóstolos. Ao ponto de, ao receberem o Espírito, serem capazes de darem a sua vida, ou as suas vidas, por amor a Jesus. Saem do cenáculo sem nenhum medo mais, sem nenhuma dúvida mais. Saem certos de que conheceram a verdade, que a verdade é Cristo Jesus. Saem convictos de que a vida deles só teria sentido se eles fossem totalmente de Jesus Cristo. E que se isso fosse ao ponto, chegasse ao cume de ter que dar a vida, eles estavam dispostos. A palavra anunciada por Jesus, as experiências de vida com Jesus, elas se consolidam no Pentecostes. E ali a igreja se consolida. Há uma consolidação, a igreja que nasce. E aí a gente vê na tradição da igreja os pontos marcantes da fundação da igreja. A igreja ela teve pontos fundantes. Mas a consolidação da fundação da igreja acontece no Pentecostes. Ela não é fundada em Pentecostes. Ela é fundada quando Jesus junta os apóstolos, quando Jesus institui Pedro como o Papa, quando Cristo, no seu lado aberto na cruz, jorra sangue e água. Tudo isso são momentos fundantes da nossa igreja, da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Mas no Pentecostes há a consolidação, ou seja, aqueles ao qual Cristo tinha escolhido, Cristo tinha preparado, Cristo tinha ensinado, ali no Pentecostes eles são inundados pela graça e saem para anunciar esse Cristo. E não só anunciar, não só levar as pessoas a uma experiência, e não só batizá-las, mas também dispostos a darem a sua vida por amor a Cristo. E aí acontece isso. Só o Espírito Santo pode fazer tamanha obra no coração das pessoas.
Só o Espírito Santo poderia fazer dos apóstolos isso. E aí, a partir dessa experiência, a partir de tudo isso que acontece, nós temos um verdadeiro anúncio de Jesus pela igreja. A igreja que sai com seus primeiros batizados, com os primeiros inundados pelo Espírito, a igreja sai e anuncia Cristo Jesus para tantos. E faz com que esse Pentecostes não fique só dentro do cenáculo, mas ele se espalhe por todo o mundo, chegando até nós, aqui, no nosso Brasil, no nosso Minas Gerais, no nosso Divinópolis. É a partir de lá, daquela primeira experiência de Pentecostes, onde se consolida essa fé, que toda essa graça chega a todo mundo e por séculos e séculos. É isso. Então, atualizar o Pentecostes, celebrar essa solenidade, é celebrar a minha e a sua história de cristão. É celebrar a nossa fé, que é consolidada, e a partir dessa consolidação ela é anunciada a tantos. A pregação que Pedro fez no dia de Pentecostes e converteu milhares de pessoas, essa pregação ecoa até hoje nos nossos corações, porque nós temos a mesma fé e o mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo de Pentecostes em Jerusalém, lá com os apóstolos e Maria, e a Virgem Maria. Este mesmo Espírito chega a mim e a você. É o mesmo que estava lá, é o mesmo que está aqui. Portanto, hoje, na solenidade de Pentecostes, que Deus possa derramar sobre nós esse Espírito e nos fazer também homens e mulheres tomados pela graça e pela verdade do cristianismo através da ação do Espírito Santo. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto com o Evangelho de hoje para a gente poder falar um pouco mais, mas agora falar de uma forma como Deus quer que você também esteja cheio do Espírito Santo. Não sai daí que a gente já volta. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva deste domingo de Pentecostes, deste domingo dessa solenidade maravilhosa que nos faz viver a história da nossa igreja, da nossa fé. Pentecostes que consolidou a fé cristã na Igreja Católica, consolidou a nossa igreja e que move a nossa igreja até hoje. O mesmo Espírito é o Espírito que hoje clamamos. É o que esteve lá e é o que está aqui hoje. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23, que diz assim, João 20, 19 a 23. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana,
Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, falava no primeiro bloco desta festa maravilhosa de Pentecostes, e aí a gente se depara com esse evangelho que é um acontecimento anterior ao dia de Pentecostes. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele está com os discípulos. E ele diz, recebei o Espírito Santo. Ele já dá uma ideia do que vai acontecer. E os discípulos ali já recebem o Espírito Santo, mas não basta Deus querer dar o Espírito Santo. Porque aqui Jesus manda sobre ele o Espírito. Assim como nós, no nosso batismo, também recebemos o Espírito Santo. O Padre, quando joga a água na nossa cabeça e diz: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo vai morar dentro de nós. Nós recebemos o Espírito Santo, assim como aconteceu com os apóstolos nesse dia. Mas por que aqui, no dia que Jesus falou isso com eles não ficaram cheios como ficaram no dia de Pentecostes? Eles não saíram cantando e anunciando? E por que também no dia do nosso batismo, e a gente vai crescendo, a gente também não faz isso? Porque o desabrochar do Espírito em nós acontece a partir do nosso querer. Deus quer primeiro. De verdade, Ele quer primeiro. Mas Ele só age a partir do nosso querer. Quando os discípulos se reúnem lá no cenáculo, em Jerusalém, eles se reúnem porque aí eles querem que o Espírito venha. Não mais só o Senhor quer, mas eles também querem. E eles esperavam essa promessa, eles queriam essa promessa. Eles já tinham o Espírito dentro deles, porque o Senhor já os tinha dado. Mas eles queriam aquela promessa, queriam que ela se cumprisse. Assim conosco. Já temos o Espírito dentro de nós, mas ele só vai realmente agir na nossa vida no dia que nós estivermos dispostos e desejosos que ele o faça. Senão, ele vai ficar ali, esperando o momento que nós vamos abrir o coração para que ele haja em nós. O Espírito Santo é um presente que o próprio Deus nos dá, se dando a nós, porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus, uno e santo, que se dá como presente a cada um de nós, que mora dentro da nossa alma. Aqui ele foi morar no coração dos apóstolos. No seu batismo ele foi morar no seu coração. No dia de Pentecostes, ele agiu no coração desses apóstolos, porque eles desejaram e se abriram. Hoje ele pode agir no seu coração, se você desejar e se abrir. Porque é o mesmo Espírito Santo. O mesmo do Pentecostes é o mesmo do batismo que você recebeu. É o mesmo Espírito. Mas só age através da nossa liberdade, da nossa escolha, do nosso desejo. Esse presente que você tem, capaz de mudar a sua vida, porque mudou a vida daqueles apóstolos, o Espírito Santo é capaz de mudar a sua vida, mudar as suas atitudes, mudar os seus medos, mudar as suas perguntas, transformar o seu interior. Aquilo que às vezes você olha para dentro de você e pensa: como pode? Como posso sentir isso? Como posso pensar isso? Como posso querer isso? Como posso agir assim? Até aquelas misérias que você faz, até aqueles vícios que você tem, tudo isso pode ser mudado pelo Espírito que já habita em você, mas que espera a oportunidade. É isso que precisa ficar claro. Tem muita gente que olha para as coisas e fala assim: nossa, esses apóstolos aqui eram pessoas iluminadas. Sim, porque eles desejaram e permitiram que o Espírito os iluminasse.
Você também pode ser uma pessoa iluminada, se você desejar e permitir que o Espírito Santo faça isso em você. Hoje, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus quer vir do céu, mas não só do céu, mas de dentro do seu coração, quer vir e transformar você e mudar a sua vida. Na missa de hoje, antes da aclamação ao Evangelho, nós rezamos uma sequência do Espírito Santo que é chamada sequência de Pentecostes. Que tem uma letra que, para mim, de todas as orações que a gente clama ao Espírito Santo, é a mais bonita. De todas as canções, para mim, é a mais completa. Porque ela fala o que o Espírito Santo pode e faz em nós. É um clamor ao Espírito, capaz de mudar todas as coisas. E eu quero ler para você. Diz assim, ó: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem há nele. Ao sujo, lavai, ao seco, regai. Curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, os vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Alegria eterna. Amém. Essa é a oração que hoje a gente reza, chamada sequência de Pentecostes, antes da aclamação do Evangelho na missa. E que traz muito do que o Espírito Santo pode fazer em nós. Olha, uma luz para as trevas do nosso coração. Riqueza para as pobrezas que temos em nós. Consolo para a nossa alma, que às vezes tem tantas angústias. Alívio para os nossos maiores cansaços, pesos, né? Descanso para os nossos cansaços. Remanso para as nossas aflições. Calor para as friezas que nós temos. Aquela que vem acudir diante daquilo que a gente não pode. Quantas coisas você não pode, mas o Espírito Santo pode em você. Lavar as sujeiras que estão em nós. Né? Secar, né? Secar não, regar aquilo que está seco. Quantas securas, indiferenças, o Espírito Santo pode mudar. Curar as nossas doenças, dobrar aquilo que está duro, aquilo que a gente não consegue mudar, o Espírito Santo pode. Guiar diante de tantas coisas que a gente não tem o caminho, diante de tantas coisas que a gente não sabe para onde ir, o Espírito Santo pode nos guiar, nos aquecer das friezas que a gente traz, né? E nos dar, mais do que tudo, a alegria eterna. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Termino esse programa dizendo para você o seguinte: está nas tuas mãos. Querer ser alguém transformado, mudado, guiado pelo Espírito Santo. Ou querer continuar a mesma pessoa. Como? Como fazer isso? Pare um momento do seu dia hoje e fala: vem Espírito Santo me ajudar. Vem Espírito Santo ficar comigo. Só isso. Se for sincero, se for verdadeiro, se for do fundo do seu coração e se houver um verdadeiro desejo do Espírito Santo te ajudar, Ele vai. Ele vai. Ele te conhece. Ele habita no seu coração. Mas faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso todos os dias. Porque aí você vai ver que se o Espírito Santo estiver com você todos os dias, te ajudará a tomar as melhores decisões, a conduzir a sua vida da melhor forma possível, a te convencer daquilo que você não consegue ser convencido. Isso o Espírito Santo fará e faz.
Portanto, não perca essa oportunidade, não perca essa graça que passa diante de você. Não viva esse dia de Pentecostes como um dia qualquer. É um dia que pode mudar a sua vida, pois o Espírito Santo pode mudar tudo, inclusive você. Ele pode mudar tudo, inclusive você. Portanto, diga: vem Espírito Santo de Deus, encher o meu coração, transformar a minha vida, guiar os meus passos, fazer de mim aquilo que Deus quer. Vem Espírito Santo de Deus, inunda minha alma, inunda meu ser. Eu te quero. Eu quero que tudo aquilo que Deus tem para mim possa entrar e mudar a minha vida. Amém. Deus abençoe você. Até domingo que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.